decodificar, compreender, interpretar, reter e aplicar. Aqui, bem-vindo ao canal Mental Impulse. Para apoiar o canal, não esqueça de inscrever-se, curtir, comentar e compartilhar. Demonstre sua gratidão às pessoas que colaboram para seu desenvolvimento. Aviso: este vídeo contém ativadores sonoros e visuais que auxiliam a compreensão, foco e mentalização das informações. Estamos no passo 3 da de automação, e vamos falar sobre receita em piloto automático terceiro. Para conferir os outros passos e assuntos, acesse a nossa playlist Trabalhe 4 horas por semana de Timothy Ferris. Receita em piloto automático terceiro. GPA, gerenciamento pela ausência 1. A fábrica do futuro terá apenas 2 empregados, um homem e um cachorro. O homem estará lá para alimentar o cachorro. O cachorro estará lá para evitar que o homem encoste nas máquinas. Warren G. Bennis, professor de administração de empresas na University of Southern California, conselheiro de Ronald Reagan e John F. Kennedy. A maior parte dos empreendedores não começa com a automação como um objetivo. Isso os deixa à mercê de uma confusão em massa em um mundo em que cada guru dos negócios contradiz o próximo. Considere o seguinte: uma empresa é forte se seu vínculo for o amor em vez do medo. Se os funcionários vierem primeiro, então estarão felizes. Herb Kelleher, cofundador da Southwest Airlines. Olha aqui, criança. Construí esta empresa sendo um filho da puta. Eu a dirijo sendo um filho da puta. Sempre serei um filho da puta, e você nunca mais tente me mudar. 2. Charles Hevison, fundador da Revlon, para um executivo sênior de sua empresa. Quem seguir? Se você for rápido no gatilho, já terá percebido que acabei de oferecer opções excludentes. A boa notícia é que, como quase sempre, há uma terceira opção. Os conselhos contraditórios que você encontra em livros de gerenciamento e em todo lugar estão ligados a como gerenciar empregados, a como administrar o elemento humano. Herb diz para você dar-lhes um abraço, Hevison diz para dar-lhes um chute nas bolas e eu digo para você resolver o problema eliminando tudo junto, remova o elemento humano. O CEO controle remoto. O poder de nos esconder uns dos outros nos é dado piedosamente, porque os homens são bestas selvagens e se devorariam uns aos outros se não fosse essa proteção. Henry Ward Beecher, abolicionista e religioso americano. Provérbios de um púlpito em Plymouth, Pensilvânia rural. Em um casarão de pedra, de 200 anos de idade, uma silenciosa experiência de liderança no século XXI está correndo exatamente como planejada. 3. Stephen McDonald está no andar de cima, de pijama, olhando uma planilha no computador. Sua empresa cresce a uma taxa anual de 30, todos os anos desde que foi fundada, e ele pode passar mais tempo com suas 3 filhas do que jamais imaginou ser possível. A experiência? Como CEO da Applegate faz, ele insiste em passar apenas um dia por semana na sede da empresa, em Brigdevater, Nova Jersey. Ele não é o único CEO que passa bastante tempo em casa. É claro, há centenas de executivos que tiveram ataques do coração ou síncopes nervosas e precisam de tempo para se recuperar, mas há uma diferença enorme. McDonald fazendo isso há mais de 17 anos. Mais raro ainda, ele começou a fazer isso apenas 6 meses depois de fundar a empresa. A ausência intencional permitiu que ele criasse um negócio dirigido pelos processos em vez de um negócio dirigido pelo fundador. Limitar o contato com os gerentes força o empreendedor a desenvolver regras operacionais que permitam aos outros lidar com problemas eles mesmos, em vez de ligar pedindo ajuda. Isso não é apenas para operações pequenas. A Applegate vende mais de 120 produtos de carne orgânica e natural para varejistas de ponta e gera mais de 35 milhões de dólares de renda por ano. E tudo isso é possível porque McDonald começou com o final na cabeça. Bastidores, na arquitetura da musa. As ordens são que ninguém possa ver o grande Oz. Ninguém, de forma nenhuma. Guardião dos portões da cidade de Esmeralda, o mágico de Oz. Começar com o final na cabeça, um mapa organizacional de como o negócio será no final, não é novidade.
O infame negociante Wayne Huizenga copiou a estrutura organizacional para transformar a Blockbuster num monstro bilionário, e dúzias de titãs fizeram a mesma coisa. No nosso caso, o final na cabeça é que é diferente. Nosso objetivo não é criar um negócio que seja tão grande quanto possível, mas, em vez disso, criar um negócio que nos incomode o menos possível. A arquitetura deve nos colocar fora do fluxo de informação em vez de nos colocar no topo dela. Em 2003, fui entrevistado em meu escritório em casa para um documentário chamado A Sion TV como visto na TV. Éramos interrompidos a cada 20-30 segundos com notificação de e-mails, mensagens instantâneas e telefones tocando. Eu não podia deixar de respondê-los, porque dúzias de decisões dependiam de mim. Se eu não garantisse que os trens estavam no horário e se não apagasse os incêndios, ninguém o faria. Partir o bolo em a economia da terceirização. Cada terceirizado fica com um pedaço do bolo das receitas. Eis aqui como seria uma tabela de perdas e ganhos para um produto hipotético vendido por telefone, por $80, desenvolvido com a ajuda de um expert a quem se pagam royalties. Recomendo o cálculo de margens de lucro usando despesas maiores do que as previstas, o que cobrirá custos imprevistos, leiam-se, problemas e taxas variadas como relatórios mensais, etc. Como computar o custo de propaganda? Se um anúncio de $1.000 ou a mesma quantia em PPC produz 50 vendas, meu custo de propaganda por pedido, CPP, é de $20. Isso deixa o lucro real por unidade em $40,94. Estabeleci um novo objetivo depois daquela experiência, e quando fui entrevistado 6 meses depois, como segmento, uma mudança chamou mais a atenção do que todas as outras: o silêncio. Eu tinha redesenhado minha empresa de cima a baixo de modo que não tivesse que atender ao telefone nem responder a nenhum e-mail. Frequentemente me perguntam o tamanho de minha empresa, a quantas pessoas emprego em período integral. A resposta é: 1. A maior parte das pessoas perde o interesse nesse ponto. Se alguém me perguntasse quantas pessoas dirigem a BrainQICKN LLC, por outro lado, a resposta seria diferente, entre 200 e 300. Eu sou o fantasma na máquina de anúncios. Agrave este exemplo: há depósitos em minha conta bancária. O diagrama na página 196 é uma versão simplificada de como é a minha arquitetura, incluindo alguns custos de exemplo. Se você desenvolveu um produto baseado nas diretrizes dos últimos 2 capítulos, ele caberá nessa estrutura como uma mão numa luva. Onde estou eu no diagrama? Em lugar nenhum. Não sou uma oficina pela qual tudo precise passar. Sou mais como um policial na beira de estrada que pode entrar nela se for preciso, e uso relatórios detalhados dos terceirizados para garantir que as engrenagens estão funcionando apropriadamente. Checo os relatórios todas as segundas e os relatórios mensais na primeira segunda-feira de cada mês. Esses relatórios incluem os pedidos recebidos pelo call center, que posso comparar com as contas do call center para aferir o lucro. Por outro lado, checo as contas bancárias via internet apenas no primeiro e no 15º dia de cada mês, para conferir se há deduções estranhas ou imprevistas. Se encontrar alguma coisa, um e-mail vai corrigi-la. Se não houver nada errado, volto para o kendo, para a pintura, ciclismo, ou o que quer que esteja fazendo então. Removendo-se da equação. Quando e como? O sistema é a solução. O diagrama na página 196 deve ser seu rascunho para desenhar uma arquitetura virtual autossustentável. Pode haver diferenças, há mais ou menos elementos, mas os princípios básicos são os mesmos. 1. Contrate empresas terceirizadas que sejam especializadas em uma função em vez de freelancer sempre que possível, de modo que, se alguém for demitido, demitir-se ou não tiver um bom desempenho, você possa substituí-lo sem interromper seu negócio. Contrate grupos de pessoas treinadas que podem fornecer relatórios detalhados e substituir uns aos outros quando necessário.
2. Garanta que todos os terceirizados se comuniquem entre si para resolver problemas, e dê-lhes permissão por escrito para tomar a maior parte das decisões baratas sem consultá-lo. Comecei com decisões inferiores a $100 e passei para $400 2 meses depois. Como chegar lá? Ajuda a olhar para onde os empreendedores tipicamente perdem o ímpeto e se atolam permanentemente. A maior parte dos empreendedores começa com as ferramentas mais baratas disponíveis, esforçando-se e fazendo as coisas sozinhos para levantar-se e começar a caminhar com pouco dinheiro. Esse não é o problema. Na verdade, é até necessário para que os empreendedores possam treinar os terceirizados posteriormente. O problema é que esses mesmos empreendedores não sabem quando e como substituir a si mesmos ou sua infraestrutura doméstica por algo mais dimensionável. Com dimensionável, quero dizer uma arquitetura de negócios que possa lidar com 10.000 pedidos por semana com tanta facilidade quanto com 10 pedidos por semana. Para isso, é preciso minimizar sua responsabilidade em tomar decisões, o que atinge nosso objetivo de liberdade de tempo ao mesmo tempo que cria as condições para dobrar e triplicar a renda sem mudanças no número de horas trabalhadas. Planeje e orce apropriadamente para incrementar sua infraestrutura, usando a seguinte progressão, medida pelo número de unidades embarcadas. Fase 1, em 0,50 unidades do produto embarcadas ao todo. Faça tudo você mesmo. Coloque seu número de telefone no site tanto para perguntas gerais quanto para pedidos. Isso é importante no começo, e use as ligações de clientes para definir quais são as questões mais comuns que você deverá responder no FAQ online. Esse FAQ também será o principal material de treinamento para os operadores telefônicos e para desenvolver roteiros de vendas. O PPC, a propaganda online ou o seu site são vagos ou inconclusivos demais, e por isso atraem clientes desqualificados ou que demandam muito tempo? Se sim, mude-os para responder às perguntas frequentes e torne os benefícios do produto, incluindo o que ele não é ou o que ele não faz, mais claros. Responda a todos os e-mails e salve suas respostas em uma pasta chamada Perguntas de Clientes. Mande todas as mensagens com cópia para você e escreva a natureza da pergunta do cliente no campo Assunto para poder indexar futuramente. Empacote e embarque pessoalmente todos os produtos para determinar as opções mais baratas para ambos. Investigue a possibilidade de abrir uma conta comercial em seu banco local para depois terceirizar o processamento de cartões de crédito. Fase 2, menos de 10 unidades embarcadas por semana. Acrescente o FAQ ao seu site e continue a adicionar respostas para questões comuns conforme as for recebendo. Encontre empresas locais de empacotamento nas páginas amarelas. Se não puder encontrar uma lá, ligue para gráficas locais e peça recomendações. Estreite o campo àqueles, normalmente os menores, que concordarem em não cobrar taxas de preparação e valores mínimos mensais. Se não for possível, peça pelo menos 50% de desconto em ambos e peça que a taxa de preparação seja um adiantamento dos serviços ou de outras taxas. Limite os candidatos àqueles que possam atender a solicitações de verificação de pedidos feitos pelos clientes via e-mail, ideal, ou telefone. Os e-mails de sua pasta de atendimento ao cliente servirão como modelos de resposta, especialmente aqueles relacionados à verificação da situação dos pedidos ou então de pedidos de reembolsos. 4. Para diminuir ou eliminar taxas variadas, explique que você está começando e que seu orçamento é pequeno. Diga que precisa do dinheiro para propaganda, o que trará mais embarques. Se for necessário, cite empresas concorrentes com quem você está negociando e jogue uns contra os outros, usando preços mais baixos ou outras concessões, para conseguir descontos maiores ou bônus dos outros. Antes de fazer sua escolha, peça pelo menos 3 referências para clientes e use o seguinte roteiro para evocar os pontos negativos. Entendo que eles são competentes, mas todo mundo tem pontos negativos. Se tivesse que indicar algo com que teve problemas e em que não sejam os melhores, o que diria? Você poderia descrever um incidente ou desacordo ocorrido? Espero isso com todas as empresas, então não tem nada demais, além de ser, é claro, confidencial. Peça um prazo de 30 dias, ao pagar pelos serviços 30 dias depois que forem realizados, após um mês de pagamento à vista. É mais fácil negociar tudo isso com empresas pequenas, que precisam dos negócios.
Faça com que seu fabricante envie diretamente à empresa de empacotamento assim que você tiver escolhido uma delas e coloque o e-mail. Você pode criar um e-mail em seu domínio para isso e encaminhá-lo e o telefone dela na sua página de obrigado, a fim de que seus clientes possam contatá-la para saber sobre o status dos pedidos. Fase 3, menos de 20 unidades embarcadas por semana. Agora que você tem fluxo de dinheiro para bancar as taxas de preparação e os mínimos mensais que aumentam, terceirizados mais sofisticados serão necessários. Ligue para empresas de empacotamento que fazem a operação inteira, ande pedidos a devoluções e reembolsos. Entreviste-os sobre custos e peça-lhes referências de call centers e de processadores de cartão de crédito com quem já trabalharam, para a troca de arquivos e resolução de problemas. Não monte uma arquitetura de estranhos, haverá custos e erros de programação, e ambos serão caros. Abra primeiro uma conta com o processador de cartão de crédito, para a qual você precisará de uma conta comercial sua. Isto é importantíssimo, uma vez que a empresa de empacotamento só poderá lidar com reembolsos e com cartões recusados em transações que eles tenham processado através de um operador de cartão de crédito terceirizado. Opcionalmente, contrate um dos call centers que sua nova empresa de empacotamento recomenda. Eles frequentemente terão números de ligação gratuita que você poderá usar, em vez de comprar os seus próprios. Observe a quantidade de pedidos online e de pedidos por telefone durante os testes e pense cuidadosamente se os custos extras dos pedidos por telefone valem o trabalho. Os que ligam para fazer pedidos geralmente farão online se não tiverem opção. Antes de assinar com um call center, pegue vários números 0800 que eles administram para outros clientes e ligue para testar, falando de dificuldades relacionadas aos produtos e avalie o poder de venda. Ligue para cada um dos números pelo menos 3 vezes, manhã, tarde e noite, e tome nota do fator de decisão e o tempo de espera. O telefone deve ser atendido depois de 3 ou 4 toques, e se você for posto em espera, quanto mais curta, melhor. Mais de 15 segundos resultará em muitas ligações abandonadas e em dólares de propaganda desperdiçados. A arte da não decisão, e menos opções mais receita. Empresas perdem negócios quando tomam decisões erradas ou, tão importante quanto, quando tomam muitas decisões. E isso cria complexidade. Mike Maples, cofundador da Motive Communications. Capital aberto em bolsa por 260 milhões de dólares, executivo fundador da Tivoli, vendida à IBM por 750 milhões de dólares, investidor em empresas como a Dig.com. J. Joseph Sugarman é o gênio do marketing por trás de dúzias de sucessos de vendas, incluindo o fenômeno dos óculos de sol Blue Blocker. Antes de sua série de home runs na televisão, ele vendeu mais de 20 mil pares de Blue Blockers em 15 minutos em sua primeira aparição na QVC. Seu domínio era a mídia impressa, onde ganhou milhões e criou um império chamado JSA Group. Certa vez foi contratado para desenvolver um anúncio para uma fábrica de relógios. O fabricante queria colocar 9 relógios diferentes no anúncio e Joe recomendou estampar somente um. O cliente insistiu e Joe ofereceu fazer ambos e testá-los na mesma edição do The Wall Street Journal. O resultado? O anúncio de um relógio vendeu 6 vezes mais do que o de 9 relógios. 5. Henry Ford disse, certa vez, referindo-se ao modelo T, o carro mais vendido de todos os tempos, 6 e que o cliente pode comprar da cor que quiser, contanto que seja preto. Ele havia compreendido, então, algo que os homens de negócio parecem ter esquecido, e atender o cliente, atendimento ao cliente, não é se tornar um concierge e garçom pessoal para fazer-lhe todos os caprichos e vontades. Atender o cliente é fornecer um produto excelente a um preço aceitável e resolver problemas legítimos, remessas perdidas, substituições, reembolsos, etc., da maneira mais rápida possível. É isso. Quanto mais opções você oferecer ao cliente, mais indecisão cria e menos pedidos recebe. Não é um desserviço para todos os lados. Além disso, quanto mais opções você oferecer ao cliente, mais trabalho para fabricá-las e para oferecer suporte você gera para si. A arte da não decisão refere-se a minimizar o número de decisões que seus clientes podem ou precisam tomar. Apresento alguns poucos métodos que eu e outros NR usamos para reduzir a quantidade de trabalho de 20 a 80%.
Ofereça uma ou duas opções de compra, básico e premium, por exemplo, e nada mais. 2. Não ofereça múltiplas opções de envio. Ofereça um método rápido e cobre por um método premium. 3. Não ofereça opção de envio urgente ou expresso. É possível indicar os clientes a um revendedor que os ofereça, assim como todos os outros pontos desta lista, porque esse tipo de método de envio vai produzir centenas de telefonemas ansiosos. 4. Elimine completamente pedidos por telefone e direcione todos os clientes para o pedido online. Isso parecerá escandaloso até que você perceba que histórias de sucesso como a da Amazon.com dependeram disso como um corte de custos fundamental para sobreviver e crescer. 5. Não ofereça envios internacionais. Gastar 10 minutos por pedido preenchendo formulários alfandegários e depois lidar com reclamações de clientes quando o produto custa 20 sem mais por causa de tarifas e impostos é tão divertido quanto dar cabeçadas no meio-fio. E tão lucrativo quanto, também. Algumas dessas políticas indicam que talvez seja a maior economia de tempo possível a infiltragem de clientes. Nem todos os clientes são criados da mesma forma. Uma vez que você alcançou a fase 3 e tem algum fluxo financeiro, é hora de reavaliar seus clientes e diminuir o rebanho. Há versões boas e ruins de todas as coisas, comidas boas, comidas ruins, filmes bons, filmes ruins, sexo bom, sexo ruim e, naturalmente, clientes bons e clientes ruins. Decida agora fazer negócios com os primeiros e evitar os segundos. Recomendo encarar o cliente como um parceiro comercial, não como um ser humano abençoado que deve ser agradado a qualquer custo. Se você oferecer um produto excelente a um preço aceitável, isso é uma troca justa e não uma sessão de imploração entre um subordinado, você e um superior, o cliente. Seja profissional, mas nunca com pessoas pouco razoáveis. Em vez de lidar com clientes problemáticos, recomendo que você evite que eles façam o primeiro pedido. Conheço dúzias de NR que não aceitam Western Union ou cheques como pagamento. Alguns diriam, você está desistindo de 10 a 15 de suas vendas. O NR, por sua vez, responderia, sim, é verdade, mas também estou evitando os 10, 15 dos clientes que geram 40 das despesas e consomem 40 do meu tempo. É um 80-20 clássico. Aqueles que gastam o mínimo possível e aqueles que perguntam o máximo antes de comprar farão a mesma coisa depois da compra. Cortar ambos é uma boa decisão em termos financeiros e de estilo de vida. Clientes pouco lucrativos e com alto custo de manutenção gostam de ligar para os operadores telefônicos e gastar até 30 minutos fazendo perguntas desimportantes ou que estão respondidas na internet, gerando um custo, no meu caso, de $24,90, 30x $0,83 a cada incidente de 30 minutos, eliminando o minúsculo lucro que eles trazem. Aqueles que mais gastam são os que menos reclamam. Além da nossa política de preços premium, entre $50 e $200, eis aqui algumas políticas adicionais que atraem os clientes lucrativos e de baixa manutenção que desejamos. 1. Não aceite pagamentos via Western Union, cheques ou ordens de pagamento. 2. Suba as quantidades mínimas de compra para 12, 100 unidades e peça o CNPJ, de modo a qualificar revendedores que são empresários reais e não novatos gastando o tempo dos outros. Não dirija uma escola de negócios, e sim uma empresa. 3. Dirija todos os revendedores em potencial para um formulário de pedido online, que deve ser impresso, preenchido e enviado por fax. Nunca negocie preços ou aprove uma redução no preço para pedidos de grande escala. Mencione políticas da empresa devido a ter tido problemas com isso no passado. 4. Ofereça produtos mais baratos, tal qual o livro no 2 da MRI em vez de produtos gratuitos, para registrar as informações de contato de seus clientes, para vendas posteriores. Oferecer algo gratuitamente é o jeito mais fácil de atrair devoradores de tempo e gastar dinheiro com pessoas pouco dispostas a retribuir o favor. 5. Ofereça uma garantia de satisfação, veja o quadro a seguir, em vez de amostras gratuitas. 6. Não aceite pedidos de países em que são comuns fraudes desse tipo, como a Nigéria. Faça de sua base de clientes um clube exclusivo e trate bem os membros depois que eles forem aceitos.
Garantia de satisfação, a como vender qualquer coisa para qualquer um. Se você quer garantia, compre uma torradeira. Clint Eastwood. A garantia de 30 dias ou seu dinheiro de volta está morta. Ela simplesmente não tem mais o apelo que já teve. Se um produto não funciona, eu fui enganado e terei que passar uma tarde na agência dos Correios para devolvê-lo. Isso me custa mais do que o preço pago pelo produto, tanto em tempo quanto em postagem. Eliminação de risco não é o bastante. É aí que adentramos o reino negligenciado das garantias de satisfação e da reversão de risco. Os NR usam aquilo que a maioria considera ultrapassado, a garantia, como uma ferramenta central de vendas. Os NR objetivam tornar o produto lucrativo para o cliente, mesmo que ele venha a falhar. As garantias de satisfação não só eliminam o risco dos consumidores, mas também colocam a empresa em risco financeiro. Entregamos em menos de 30 minutos, ou então é de graça. A Domino's Pizza construiu seu negócio em cima desta garantia. Estamos tão confiantes de que você gostará de Cialis que, se não gostar, nós lhe compraremos uma outra marca que prefira. O programa de promessa Cialis marca registrada oferece uma amostra grátis de Cialis e então se oferece para pagar por produtos da concorrência se Cialis não, digamos, aumentar seu ânimo. Se seu carro for roubado, nós pagamos $500 da franquia de seu seguro. Essa garantia ajudou o The Club a tornar-se o dispositivo mecânico antifurto mais vendido do mundo. 110% de garantia de funcionar em até 60 minutos após a primeira dose. Esta foi criada para a Boric UICK e a primeira entre suplementos esportivos. Ofereci não apenas reembolsar o consumidor do preço do produto caso ele não funcionasse em 60 minutos a partir da primeira dose, mas também enviar-lhe um cheque com o valor do produto acrescido de 10%. A garantia de satisfação pode parecer um grande risco, especialmente quando alguém pode abusar dela por vantagens financeiras, como no caso do Boric UICK, mas não é e se o seu produto funcionar. A maior parte das pessoas é honesta. Analisemos alguns números atuais. As devoluções do Boric UICK, mesmo com um período de devolução de 60 dias, e parcialmente por causa disso, 7 são inferiores a 3%, quando a média da indústria é de 12 a 15% para um período normal de 30 dias com garantia total. As vendas aumentaram mais de 300% em 4 semanas quando introduzi a garantia de 110%, e ainda por cima as devoluções caíram. Johanna adotou essa garantia de satisfação e veio com aumente 40% em sua flexibilidade em 2 semanas ou nos mande de volta para ter um reembolso total, incluindo despesas de envio e fique com o DVD bônus de 20 minutos como um presente nosso. Sherwood também descobriu sua forma de garantia e se estas camisetas não forem as mais confortáveis que você já usou, devolva-as e receba seu dinheiro em dobro. As camisetas também têm garantia eterna, se ficarem puídas, mande-nos a camiseta que nós a substituiremos gratuitamente. Ambos aumentaram suas vendas em mais de 200% nos primeiros 2 meses. O percentual de devoluções ficou estável, no caso de Johanna, e aumentou 50% no de Sherwood, de 2% para 3%. Desastre? Longe disso. Em vez de vender 50 e ter uma devolvida, com uma garantia de 100%, 50x $100, $100 igual $4.900 de receita, ele vendeu 200 e teve 6 devolvidas, com a garantia de 300%, 200x $100, 6x $200, igual $18.800 de receita. Eu fico com o segundo caso. A garantia de satisfação é a nova forma de satisfazer. Sobressaia-se e colha as recompensas. Pequena Blue Chip, como parecer uma das 500 maiores empresas em 45 minutos. Cansado de levar areia na cara? Eu prometo novos músculos para você em questão de dias. Charles Atlas, musculoso que vendeu mais de $30 milhões em cursos de musculação de tensão dinâmica anunciadas em revistas de quadrinhos. Ao aproximar-se de parceiros comerciais em potencial ou de grandes revendedores, o pequeno tamanho de sua empresa pode ser um obstáculo. Essa discriminação é normalmente tão insuperável quanto infundada.
Felizmente, alguns simples passos podem melhorar sua imagem de Fortune 500 e tirar a sua musa da mesa do coffee shop para a sala do conselho em 45 minutos ou menos. 1. Não seja o CEO ou o fundador. Ser o CEO ou o fundador apavora nos primeiros contatos. Dê-se um título intermediário como vice-presidente, VP, diretor ou algo similar que possa ser complementado dependendo da ocasião, diretor de vendas, diretor de desenvolvimento de negócios, etc. Para fins de negociação, lembre-se de que é melhor não aparecer como quem toma a decisão final. 2. Ponha vários e-mails e telefones de contato no site. Ponha vários e-mails na página Fale Conosco, para diferentes departamentos, como recursos humanos, vendas, dúvidas, vendas atacado, mídia RP, investidores, comentários, status de pedidos e por aí vai. No começo, todos eles serão encaminhados para o seu e-mail, mas, na fase 3, a maior parte será encaminhada para os terceirizados apropriados. Múltiplos telefones de ligação gratuita podem ser usados da mesma maneira. 3. Configure uma secretária eletrônica como resposta interativa de voz, TVR. É possível parecer uma Blue Chip por menos de $30. Em menos de 10 minutos, em um site como www.angel.com, que atende a clientes como a Reebok e a Kellogg's, é possível criar um número 0800 com uma saudação mais ou menos assim: obrigado por ligar para nome da empresa. Por favor, diga o nome da pessoa ou do departamento com quem você deseja falar, ou aguarde na linha para um menu de opções. Depois de falar o seu nome ou selecionar o departamento apropriado, quem ligou é encaminhado para o telefone que você indicou ou para o terceirizado apropriado, com direito à música de espera e tudo mais. 4. Não use endereço residencial. Não use seu endereço residencial ou você terá visitas. Antes de conseguir uma empresa de empacotamento e distribuição que aceite cheques e ordens de pagamento, se você decidir aceitá-los, use uma caixa postal dos Correios, mas retire o caixa postal e inclua o endereço da agência dos Correios. Dessa forma, Caixa Postal 555, Cidade, 11.936, Estados Unidos viraria Sala 555, Rua, número 1234, Cidade, 11.936, Estados Unidos. Siga adiante e projete profissionalismo com uma imagem bem desenhada. Tamanho demonstrado é documento. Item desafiando o conforto. Item. Relaxar em público, 2 dias. Este é o último desafiando o conforto, colocado antes de um capítulo que ataca o menos confortável dos pontos de virada para a maior parte dos que trabalham em escritório, negociar um acordo de trabalho remoto. Pretende-se que esse desafio seja divertido ao mesmo tempo que mostra, sem meias palavras, que as regras que a maioria segue são nada mais do que convenções sociais. Não há limites legais que impeçam você de criar uma vida ideal para si, ou apenas de se divertir e causar confusão generalizada. Bem, relaxar em público. Parece fácil, não? Sou famoso, de certa forma, por relaxar de um jeito que arranca gargalhadas de meus amigos. Eis aqui o ponto, e não me importa se você é homem ou mulher, se tem 20 ou 60 anos, se é mongol ou marciano. Chamo esse estilo a seguir de time out. Uma vez por dia, durante 2 dias, simplesmente deite no chão no meio de um lugar cheio de gente. A hora do almoço é perfeita para isso. Pode ser na calçada de uma rua movimentada, no meio de um Starbucks ou de um bar bem frequentado. Não há nenhuma técnica real envolvida. Apenas deite-se no chão e fique em silêncio no chão por mais ou menos 10 segundos, depois dos quais você se levanta e continua o que quer que estivesse fazendo antes. Eu costumava fazer isso em danceterias para abrir espaço para os círculos de dança break. Ninguém atendia aos pedidos, mas ficar catatônico no chão resolvia a questão. Nunca se explique. Se alguém perguntar depois que você fizer isso, eles estarão muito confusos para perguntar durante os 10 segundos em que você estiver no chão. Apenas responda: eu apenas quis me deitar um pouquinho. Quanto menos você disser, mais divertido e mais gratificante será. Faça isso em missões solo pelos primeiros dias e depois sinta-se livre para fazer quando estiver com um grupo de amigos. Trata-se de um protesto.
Pensar na contracorrente não é o bastante. Pensar é passivo. Acostume-se a agir na contracorrente. Item truques e ferramentas item. Para parecer enorme, um recepcionista virtual e IVR. Angel, www.angel.com 888-692-6435. Consiga um número 0800 com um menu profissional de voz, reconhecimento de voz, extensões, etc. em 5 minutos. Incrível! Ring Central, www.ringcentral.com 888-898-4591. Oferece números de telefone de ligação gratuita, visualização e encaminhamento de chamadas, recepção e envio de faxes, alertas de mensagens, tudo isso online. Duplicação, impressão e embalagem de CDs e DVDs. AVC Corporation, www.avcorp.com 3105335811. SF Video, www.svideo.com 805455865. Empacotamento local, menos de 20 unidades enviadas por semana. Mailing Fulfillment Service Association. www.msanet.org 800-333-6272. Empresas de empacotamento de ponta a ponta, mais de 20 unidades enviadas por semana, $500 ou mais de taxa de preparação. Motivational Fulfillment www.m5.com 909 517-2200. A infraestrutura secreta por trás de empresas como HBO, PBS, Comic Relief, Body by Jane e outras. Inotrack, www.inotrack.com. Atualmente, é uma das maiores empresas de e-commerce do mundo. Molton Fulfillment, www.moltonfulfillment.com 818-997-1800. Instalações gigantescas que oferecem relatórios de estoque online em tempo real. Call centers, preços por minuto e ou por venda. Em geral, existem duas categorias de call centers, receptores de pedidos e representantes comissionados. Faça entrevistas com cada um deles para entender as opções e os custos envolvidos. A primeira categoria é uma boa opção caso você coloque o preço do produto no anúncio, hardware, caso esteja oferecendo informações gratuitas, geração de leads, ou se não precisar de uma equipe de vendas treinada, capaz de superar objeções. Em outras palavras, se o seu anúncio ou site são prospectos pré-qualificadores. A segunda categoria deveria na verdade ser chamada de centros de vendas. Os operadores são pessoas treinadas e comissionadas cujo único objetivo é converter os interessados em compradores. As chamadas geralmente são feitas para atender pedidos de informações em resposta a anúncios que não apresentam preço, software RS. Conte com custos mais elevados por venda. LiveOps, www.liveops.com. Pioneiro no trabalho com representantes em suas casas, o que geralmente garante maior número de chamadas atendidas. Oferece amplo serviço com agentes, sistema interativo de resposta de voz em espanhol. Usado geralmente para pedidos com uma etapa em vez de soft orders. West Teleservices, www.west.com. Com 29 mil funcionários em todo o mundo, processa bilhões de minutos por ano. Usado por todas as empresas com grande volume e preços baixos para produtos baratos ou top de linha, com amostras grátis e parcelamentos. NextHappy, www.neckin.com. Agentes de vendas altamente qualificados, que trabalham em casa, especializados em comércio B2C, Business to Commerce, e B2B, Business to Business, Inbound e Outbound Marketing. Se performance, velocidade de resposta, integração com internet e experiência com clientes de qualidade são suas prioridades, esta é uma opção a ser considerada seriamente. Triton, www.tritontechnology.com. Centro de vendas que trabalha apenas com comissão por vendas, conhecido por suas habilidades incríveis de venda. Veja o filme Boiler Room e o personagem de Alec Baldwin em Sucesso a Qualquer Preço. Nem ligue se o seu produto não custar pelo menos $100. Item desafiando o conforto item.
Relaxar em público, 2 dias. Este é o último desafiando o conforto, colocado antes de um capítulo que ataca o menos confortável dos pontos de virada para a maior parte dos que trabalham em escritório, negociar um acordo de trabalho remoto. Pretende-se que esse desafio seja divertido ao mesmo tempo que mostra, sem meias palavras, que as regras que a maioria segue são nada mais do que convenções sociais. Não há limites legais que impeçam você de criar uma vida ideal para si, ou apenas de se divertir e causar confusão generalizada. Bem, relaxar em público. Parece fácil, não? Sou famoso, de certa forma, por relaxar de um jeito que arranca gargalhadas de meus amigos. Eis aqui o ponto, e não me importa se você é homem ou mulher, se tem 20 ou 60 anos, se é mongol ou marciano. Chamo esse estilo a seguir de time out. Uma vez por dia, durante 2 dias, simplesmente deite no chão no meio de um lugar cheio de gente. A hora do almoço é perfeita para isso. Pode ser na calçada de uma rua movimentada, no meio de um Starbucks ou de um bar bem frequentado. Não há nenhuma técnica real envolvida. Apenas deite-se no chão e fique em silêncio no chão por mais ou menos 10 segundos, depois dos quais você se levanta e continua o que quer que estivesse fazendo antes. Eu costumava fazer isso em danceterias para abrir espaço para os círculos de dança break. Ninguém atendia aos pedidos, mas ficar catatônico no chão resolvia a questão. Nunca se explique. Se alguém perguntar depois que você fizer isso, eles estarão muito confusos para perguntar durante os 10 segundos em que você estiver no chão, apenas responda, eu apenas quis me deitar um pouquinho. Quanto menos você disser, mais divertido e mais gratificante será. Faça isso em missões solo pelos primeiros dias e depois sinta-se livre para fazer quando estiver com um grupo de amigos. Trata-se de um protesto. Pensar na contracorrente não é o bastante. Pensar é passivo. Acostume-se a agir na contracorrente. Item truques e ferramentas item. Para parecer enorme, recepcionista virtual e IVR. Angel, www.angel.com 888-692-6435. Consiga um número 0800 com um menu profissional de voz, reconhecimento de voz, extensões, etc. em 5 minutos. Incrível. Ring Central, www.ringcentral.com 888-898-4591. Oferece números de telefone de ligação gratuita, visualização e encaminhamento de chamadas, recepção e envio de faxes, alertas de mensagens, tudo isso online. Duplicação, impressão e embalagem de CDs e DVDs. AVC Corporation, www.avcorp.com 3105335811. SF Video, www.sfideo.com 805-455865. Empacotamento local, menos de 20 unidades enviadas por semana. Mailing Fulfillment Service Association. www.msanet.org 800-333-6272. Empresas de empacotamento de ponta a ponta, mais de 20 unidades enviadas por semana, $500 ou mais de taxa de preparação. Motivational Fulfillment www.m5.com 909 517-2200. A infraestrutura secreta por trás de empresas como HBO, PBS, Comic Relief, Body by Jane e outras. Inotrack, www.inotrack.com. Atualmente, é uma das maiores empresas de e-commerce do mundo. Molton Fulfillment, www.moltonfulfillment.com 818-997-1800. Instalações gigantescas que oferecem relatórios de estoque online em tempo real. Call centers, preços por minuto e ou por venda. Em geral, existem duas categorias de call centers, receptores de pedidos e representantes comissionados. Faça entrevistas com cada um deles para entender as opções e os custos envolvidos. A primeira categoria é uma boa opção caso você coloque o preço do produto no anúncio, hardware, caso esteja oferecendo informações gratuitas, geração de leads, ou se não precisar de uma equipe de vendas treinada,
capaz de superar objeções. Em outras palavras, se o seu anúncio ou site são prospectos pré-qualificadores. A segunda categoria deveria na verdade ser chamada de centros de vendas. Os operadores são pessoas treinadas e comissionadas cujo único objetivo é converter os interessados em compradores. As chamadas geralmente são feitas para atender pedidos de informações em resposta a anúncios que não apresentam preço, software ERS. Conte com custos mais elevados por venda. LiveOps, www.liveops.com. Pioneiro no trabalho com representantes em suas casas, o que geralmente garante maior número de chamadas atendidas. Oferece amplo serviço com agentes, sistema interativo de resposta de voz em espanhol. Usado geralmente para pedidos com uma etapa em vez de soft orders. West Teleservices, www.west.com. Com 29 mil funcionários em todo o mundo, processa bilhões de minutos por ano. Usado por todas as empresas com grande volume e preços baixos para produtos baratos ou top de linha, com amostras grátis e parcelamentos. NextHappy, www.nechem.com. Agentes de vendas altamente qualificados, que trabalham em casa, especializados em comércio B2C, Business to Commerce, e B2B, Business to Business, Inbound ou Outbound Marketing. Se performance, velocidade de resposta, integração com internet e experiência com clientes de qualidade são suas prioridades, esta é uma opção a ser considerada seriamente. Triton, www.tritontechnology.com. Centro de vendas que trabalha apenas com comissão por vendas, conhecido por suas habilidades incríveis de venda. Veja o filme Boiler Room e o personagem de Alec Baldwin em Sucesso a Qualquer Preço. Nem ligue se o seu produto não custar pelo menos $100. Centerpoint Teleservices. http://www.centerpointco.com. Tem experiência para converter em vendas hardware ERS, software ERS, e múltiplas ofertas, vendendo produtos adicionais depois que o comprador concorda em comprar o produto anunciado, originárias de rádio, TV, mídia impressa ou internet. Stewart Response Group. www.stevartresponse-group.com. Call center impulsionado por vendas, aproveitando o modelo dos vendedores trabalhando em casa, com programas de inbound e outbound marketing. Outro call center boutique altamente personalizado. Processadores de cartão de crédito. Estas empresas, ao contrário das opções no último capítulo, especializam-se não apenas em processar as transações de cartões de crédito, mas também em interagir com as empresas de empacotamento e distribuição em seu nome, removendo você do fluxograma. Transfast Payment Processing, www.transfisters.com 807-452659. Chase Paymentech, www.paymentech.com 808-244313. Trust Commerce, www.trustcommerce.com 949-387-3747. PowerPay, www.foroblog.com/powerpay. Uma das empresas com maior crescimento segundo a revista Inc. 500. Processa cartões de crédito a partir do iPhone e outros. Só vale de programa de afiliados. MyAliat Program, www.myaliateprogram.com 888-224-6565. Agências de compra de espaço em mídia com desconto. Se você for a uma revista, uma estação de rádio ou a um canal de TV e pagar o preço de tabela, ou primeiro o preço dado, de varejo, nunca vai crescer. Evite muita dor de cabeça e muitos gastos, pense em usar agências de publicidade que negociam descontos de até 90% na mídia escolhida. Manhattan Media, impressa, www.manhedia.com 2128084077. Ótima agência com resultados rápidos. Trabalho com eles desde o começo. Novus Media, impressa, www.novusprimmedia.com 6128743000. Possui relações estabelecidas com mais de 1.400 editoras de revistas e jornais e oferece um desconto médio de 80% sobre a tabela.
Entre seus clientes estão a Sharper Image e o CE Depot. Mercury Media, TV, www.mercurymedia.com. A maior agência de mídia direct response privada nos Estados Unidos, especializou-se em TV, mas também pode trabalhar com rádio e mídia impressa. Oferece acompanhamento e relatórios completos para determinar o retorno sobre o investimento. RevShare, TV, www.revshare.com. 3104512900. Pague por resultados, não por tempo é o mote deles. A RevShare permite que você partilhe lucros dos pedidos com as estações de TV em vez de comprar tempo adiantado. Isso é conhecido como per inquiry, por pesquisa, ou PI, em TV e outras mídias online. Marketing Architects, rádio. www.marketingarchitects.com 807-007726. Os verdadeiros líderes na propaganda radiofônica, mas com um pé no lado caro. Quase todos os produtos de Doutor, Direct Response, que mais fizeram sucesso, a Carlton Sheets, no Money Down, Tony Robbins, etc., usaram este serviço. Rádio Direct Response, rádio, www.radiodirect.com. 610892700. Mark Lipsky criou uma grande empresa, com clientes que vão de pequenas empresas de marketing direto ao Travel Channel e ao Wells Fargo. EuroRSCG, Cross Media. http://www.euroscg.com/. Uma das líderes mundiais em mídia DRTV em todas as plataformas. Canela Media Response Television, TV. http://www.drtv.com. Para fazer a compensação, utiliza o inovador modelo por consulta, em que você divide os lucros dos pedidos em vez de pagar adiantado pelo tempo. Fica mais caro por pedido se você tiver uma campanha bem-sucedida, mas reduz o investimento inicial em mídia. Marketing online e empresas de pesquisa. Gerenciamento de campanhas PPC, etc. Comece pequeno, encontre uma pessoa em sua região para ajudá-lo. Sempo, www.sempo.org, veja a lista de membros. 78187688866. Excelentes empresas de tamanho médio. Clix2 Customers, www.clix2customers.com. Working Planet, www.workingplanet.com, 4017093123. As campanhas profissionais altamente eficientes começam com alguns poucos milhares de dólares. Marketing Experimentes. www.marketingexperimentes.com. A minha equipe. DidiIT, www.didiifinit.com 800-93277-61. ROI Revolution, www.roirevolution.com. O custo é determinado por uma porcentagem acima do gasto mensal PPC. iProspect, www.iprospect.com 617923700. Produtores de infomerciais. Estas são as empresas que transformaram em nomes conhecidos marcas como Orec Direct, Nutrisystem, Nordic Track e Okeon Phoenix. A primeira possui um excelente glossário de DRTV, e ambos os sites oferecem excelentes recursos. Não ligue a menos que você tenha orçamento para pelo menos $15.000 por um comercial curto ou mais de $50.000 para um infomercial longo. Cesari Direct, http://www.cesaridirect.com/. Altorne Direct, www.altornedirect.com. ScriptToScreen, www.scriptoscreen.com. Distribuição de produtos, a internacional e varejo. Quer colocar seus produtos nas prateleiras do Walmart, Costco, Nordstrom, ou na principal loja de departamentos do Japão? Às vezes vale a pena ter especialistas com contatos que possam colocá-lo aí. Beijo Direct, International, www.bjgd.com 949-753. 1111. Tristar Products, http://www.tristarproduct5.com.
Está por trás do Power e série de outros sucessos. A Tristar também tem seu próprio estúdio de produção e por isso pode oferecer serviços de ponta a ponta além da distribuição no varejo. Representantes de celebridades. Quer que uma celebridade endosse seu produto ou seja seu porta-voz? Isso pode custar muito menos do que você imagina, se fizer do jeito certo. Sei de um acordo de endosso para uma marca de roupas com o melhor apanhador da Liga Profissional de Beisebol que custa apenas $20.000 por ano. Aqui estão os representantes que podem viabilizar isto. Celebbrokers, www.celebbrokers.com 3102681476. O presidente Jack King foi a primeira pessoa que me chamou a atenção para este fascinante mundo. Ele sabe tudo sobre isso, por dentro e por fora. Celebrity Endorsement Network. www.celebrityendorsement.com 8182257090. Para encontrar celebridades. Contacte N Celebrity, www.contactanecelebrity.com. É possível fazer você mesmo, como eu já fiz várias vezes. Esse diretório online e sua útil equipe ajudam você a encontrar qualquer celebridade no mundo. Projeto de vida na prática. Depois de ler o capítulo sobre terceirização, pensei que aquilo soava como uma ideia nova, mas que jamais funcionaria para mim. Porém, como o resto do livro acertava em cheio, decidi experimentar. Em vez de mandar meu dinheiro para o exterior, decidi mantê-lo nos Estados Unidos e usar minha sobrinha que estava na faculdade, e que conhece computadores de uma forma que não consigo sequer imaginar, para testar a teoria. O resultado foi uma ótima experiência e uma grande economia de tempo para mim, além de uma fonte de renda para ela. Parece que fiquei com todos os aspectos positivos da terceirização e nenhum dos aborrecimentos com línguas e coisas do tipo. Poder moldar a mente de uma jovem para o melhor é algo que casa perfeitamente com o resto do seu livro. Quem dê? Oi, Tim. Você mencionou www.veable.com alguns meses atrás e é o que estou usando para construir todos os meus sites e tem sido ótimo. Além disso, os grupos do Facebook têm quase todos os nichos imagináveis. O que eu consegui fazer? 1. Encontrar um grupo que comprasse minha inspiração. 2. Enviar uma mensagem a cada administrador dizendo como minha inspiração ajudaria a cada um dos membros do grupo. Depois pedi gentilmente que colocassem uma sinopse na seção de notícias do grupo. Isso torna mais confiável do que uma publicação no mural e fica lá, publicidade gratuita, até ser retirado pelo administrador. 100 vezes melhor do que uma publicação no mural. Em um caso, o administrador comprou minha inspiração, postou minha nota na seção de notícias do grupo e depois enviou um e-mail para todos os membros do grupo dizendo que deveriam dar uma olhada no meu site. Gavin. Passo 4. L de liberação. É muito melhor para um homem dar errado em liberdade do que dar certo acorrentado. Thomas H. Huxley, biólogo inglês, conhecido como o Bulldog de Darwin. O livro, Trabalhe 4 horas por semana, ensina a ser mais eficaz, gerando maiores resultados com menos esforços. Então acesse a playlist Trabalhe 4 horas por semana de Tim Ferriss. Para apoiar o canal, não esqueça de inscrever-se, curtir, comentar e compartilhar. Demonstre sua gratidão às pessoas que colaboram para seu desenvolvimento.